Menor na Hora. É cá na hora, seja bem-vindo. Trubin deixou uma mensagem nas redes sociais que está a soar para muitos como uma despedida do Benfica. Como o Record já revelou, o guarda-redes do Benfica quer sair e agora, hoje, fez questão de assinalar os 3 anos no clube. É uma mensagem que vemos precisamente agora no nosso ecrã. E nesta mensagem agradece a todos os que estiveram com ele, com Trubin, ao longo destes 3 anos e o ajudaram a sentir-se em casa, é esta a expressão utilizada. Esta publicação está a ser entendida por muitos adeptos como uma despedida do clube. É o que se pode ver depois também na caixa de comentários desta publicação. Eu recordo que Trubin perdeu recentemente a titularidade para Samuel Soares, tendo também já manifestado junto de Marco Silva e Rui Costa a vontade de sair do Benfica ainda neste mercado de verão. O futuro do guarda-redes continua assim por definir e esta publicação surge precisamente no dia em que se cumprem 3 anos desde que assinou o contrato com o Benfica, desde que chegou a Lisboa proveniente do Shakhtar Donetsk. Hoje faz questão de assinalar esse dia, de assinalar esses 3 anos desde que chegou ao Benfica e para muitos já está a soar a despedida. Existem adeptos, alguns adeptos comentam esta partilha do internacional ucraniano e falam precisamente de uma possível despedida do Benfica. Como o Record já revelou, Trubin quer sair. E é com este tema também que começamos hoje a conversa em estúdio. Hoje estou na companhia do Walter Marques, do Rafael Soares e também do Bernardo Ribeiro. Bernardo, também a ti te soa a despedida. Trubin, que assinala esta data, é a primeira vez que o faz, revela-se nostálgico destes 3 anos em Portugal e agradece a todos os que estiveram do seu lado nestes últimos 3 anos. Fazes a mesma leitura que muitos adeptos estão a fazer? É de facto uma publicação enigmática, a palavra que estamos a utilizar parece-me boa. Pode ser, há ali aqui uma parte de quando ele fala precisamente do Benfica, que eu fico sem saber se ele está a atribuir importância ao Benfica, se está a despedir-se. Mas não me custa nada pensar que é uma publicação não de despedida, mas de quem está a preparar o terreno. Parece-me, de facto, já querer dizer que quer sair, que tem vontade de sair. Sim, parece-me já querer dizer alguma coisa e ser uma clara pista pública sobre aquilo que o Record noticiou, que é Trubin não querer aceitar este papel secundário que lhe está a ser atribuído e preferir rumar a outras paragens. É como disse, algo que me parece, confesso, normal e mais uma vez esta mensagem de Trubin não é mal educada, nem... Mas não é inocente. Mas também não me parece inocente. Não me parece nada inocente. Walter, parece-te que não é inocente, sobretudo o timing. Como eu aqui recordava, nós há meia dúzia de dias escrevemos precisamente essa informação, que Trubin não está assim tão satisfeito quanto esperava no Benfica e que por isso pensa sair este mercado. Que já era, aliás, uma decisão de saberás melhor do que eu, porque foste tu que escreveste essa notícia, já era uma decisão que estava tomada. Parece-te que o timing não é inocente? Boa tarde, Rita, Bernardo, Rafael e aqueles que nos acompanham. Não é nada inocente. Trubin tem vindo a recorrer às redes sociais, desde que foi relegado para o banco de suplentes, para deixar assim estas mensagens enigmáticas para nos colocar a pensar. Mas todos sabemos, internamente no Benfica sabe-se que a vontade do jogador é mesmo sair e, portanto, referindo-me à mensagem depois do jogo com o Arte, em que me parece que ele procura claramente visar os adeptos e deixar para ali uma... contextualizar, Trubin escreveu algo como hoje, todos os adeptos estão contentes, partilhando uma imagem da equipa que jogou de início, ou seja, a equipa em que não se inclui Trubin, mas sim Samuel. Em que estava Samuel Soares. E agora, depois, no dia seguinte a ter ficado no banco, ou seja, em que há a confirmação que Marco Silva pretende mesmo apostar, que a aposta em Samuel Soares é efetiva e que Trubin ficará com um papel suplente se ficasse cá, pelo menos ele não quer. Aqui está, Walter, para recordar a publicação a que te referias, esta publicação que surge logo depois desse jogo com o Arts, que foi precisamente o primeiro jogo em que Marco Silva aposta em Samuel Soares de início, fê-lo também ontem. Força, Walter. Depois do jogo em que o segundo jogo consecutivo em que vai para o banco, pelo menos
quer obrigar-nos a pensar e a refletir sobre o que ele quererá dizer, mas as palavras não são inocentes. O querer agradecer a quem me ajudou nestes últimos 3 anos, claramente que há aqui soa muita despedida. Agora não sabemos o que é que... E uma mensagem para aqueles que não estiveram do lado dele, ele que se tem dirigido tanto aos adeptos? Sim, também, ou pelo menos eu acho que pode querer enaltecer quem realmente esteve do lado dele. Eu acredito que muita gente esteve. Eu estive a ler alguns dos comentários. Sim. Que é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, que são ler comentários de redes sociais ou de notícias de jornais, mas ainda assim há vários adeptos que apoiam a continuidade de Trubin, enquanto os outros perguntam se ele quer boleia para o aeroporto. Há tudo, é normal que assim seja. Agora, Trubin não estará claramente satisfeito de ser suplente, foi titular indiscutível nos últimos 3 anos. Há um novo treinador que decidiu cortar com isso, que decidiu expressar aquilo que muita gente dentro do Benfica também queria, que acha que Trubin tem algumas limitações e que não é o guarda-redes certo, mas é assim, se o Benfica quer um guarda-redes certo, não sabemos se Samuel Soares será, mas só poderá ir ao mercado contratar o melhor guarda-redes se conseguir vender Trubin. Se isso não acontecer, jamais irá fazer. Agora, os responsáveis encarnados estão nessa luta, claro. Não poderão ter um guarda-redes que recebe o que ele recebe no banco de suplentes. É muito complicado, apesar de ser uma aposta de risco, até porque já falámos disso aqui também, porque ficando no banco de suplentes nestes últimos 2 jogos, acho que a capacidade negocial dos encarnados cai de forma abrupta. Walter, e tu tocaste aí num ponto em como era um titular deste Benfica, Rafael, ele começa esta mensagem que nós víamos, esta partilha de hoje, a dizer que é difícil acreditar no quanto pode tudo mudar em 3 anos. Achas que também se poderia referir a isso, ao papel que chegou a ter e que perdeu nesta fase de ligação com o Benfica? Boa noite. Não consigo chegar a esse ponto, mas a verdade é que Trubin tem tido demasiadas mensagens enigmáticas. E sempre depois, não as consegue. no caso, depois destes 2 jogos em que não foi titular, reagiu sempre de alguma maneira? Sim, e são sempre mensagens que permitem lá estar ter duplas interpretações. Por exemplo, quando fez a tal publicação que o Walter falou há bocadinho, todos os adeptos estão contentes. Ok, estão contentes. Pode alegar que é por causa da goleada do Benfica, mas fica também aquela interpretação ao colocar o 11 do Benfica sem a presença dele, depois de ser muito criticados e todos os adeptos estão contentes, podemos levar para o lado, e eu levo claramente para esse lado de Trubin. Depois faz um comentário também na publicação do Samuel Soares, assim, elogioso. E hoje tem de facto esta publicação que leva-nos para várias interpretações. Está a despedir-se, não está? Eu, por curiosidade, até fiz um scroll na página do Trubin, à mesma data, para ver se quando fez 2 anos em Lisboa também tinha, isso, Rafael, também tinha feito isso. E não aconteceu. Quando se cumpriu 1 ano, não o fez quando se cumpriram 2 anos. Falo agora porquê? Pois, é por isso é que é um bocadinho estranho. O Trubin, enfim, o Record já noticiou que o jogador quer sair, ele vive uma fase delicada no clube. E se calhar soa um bocadinho a tom de despedida. Eu acho que o Trubin não tem sido nada inteligente na gestão do caso. Mesmo na própria relação com os adeptos tem sido pouco inteligente. Eu acho que não vale a pena tentar criar uma guerra com os adeptos. Vai sair sempre a perder e aquela resposta que o Trubin dá depois do tal jogo em que ficou no banco para o Samuel Soares jogar é muito pouco inteligente. Esta publicação, enfim, em boa verdade, ele até diz que o Benfica tornou-se em mais do que apenas um clube na vida dele. Portanto, elogia o Benfica, elogia Portugal. Ele sempre mostrou até bastante felicidade por estar em Portugal e tentou sempre adaptar-se à cultura, rapidamente começou a aprender a língua portuguesa, se bem nos recordarmos. E, portanto, desse ponto de vista, Trubin foi elogioso para o Benfica. Agora, a parte que tu tocas, de facto, pode ter uma dupla interpretação, porque muito mudou em 3 anos. Ele chegou como uma super promessa para a baliza, foi muitas vezes apontado para clubes de topo e agora é suplente do Samuel Soares. Diz? E de um jogador que já cá estava. Sim, exatamente. O Trubin chegou sempre para ser indiscutível. O Benfica até vivia um período difícil na baliza com o Vlaco Dimos, que nunca foi consensual. O Trubin, para mim, foi um upgrade a Vlaco Dimos, mas sei que isso gera grandes discussões. Mas a verdade é que muito mudou, porque não se esperava que 3 anos depois Trubin, primeiro, não evoluísse e, segundo, que fosse suplente de Samuel Soares. Bernardo, já disseste que não te parece inocente. Temos aqui esta particularidade de Trubin ter reagido tanto depois do primeiro jogo em que não foi titular, como agora. O que é que pretende Trubin, afinal, com estas mensagens?
As mensagens do ponto de vista conceptual estão bastante bem feitas, como disse o Rafael, porque em nenhuma das mensagens é apontado seja o que for ao Benfica. Pelo contrário, na verdade, se o Trubin quiser e for questionado sobre estas mensagens, pode perfeitamente dizer que são ambas elogiosas para o Benfica e é difícil desmenti-lo. Porque a primeira é dizer hoje estão todos satisfeitos e o Benfica goleou nesse dia, e esta também, na verdade, são só elogios e agradecimentos. Agora o que me parece é que o Trubin está a querer pôr-se de fora sem nunca o assumir ou mostrar, ou seja, o Trubin está, obviamente, não está a cavalgar aqui um discurso de eu quero muito ficar e isto... Não. O Trubin não veio dizer eu quero ficar no Benfica e o que o Record escreveu é tudo mentira. Não foi isso que o Trubin fez. Agora, eu acho que ele está a fazer isto. Tenho muitas dúvidas que não esteja a fazer isto aconselhado. Acho que esta mensagem é muito inteligente e cuidada do ponto de vista de mídia. Portanto, não me parece que isto seja uma coisa... Tenho a impressão que ele tem mesmo uma equipa que o acompanha de comunicação nas redes sociais. Lá está, acho difícil isto ser... Não, mas mais do que as redes sociais, eu diria que isto tem aqui um aconselhamento, não vou dizer jurídico, mas quase, ou seja, um aconselhamento de como é que tu podes ir pondo um pé de fora, podendo dizer que tens dois dentro. E eu acho que há aqui... enquanto for assim, é um bocadinho... Vamos lá ver, vamos comparar com outras paragens. É um bocadinho menos grave estas mensagens do que pontapear a bola e ir embora para o balneário, ainda que estas mensagens são públicas e as outras tenham... E o acontecimento de Soares só tenha sido público porque o Record noticiou, porque senão os sportinguistas não sabiam o que tinha acontecido. Mas o que eu quero dizer é que, no limite, o Trubin não está a fazer isto, por enquanto, pelo menos, nem de forma assintosa, nem ferindo o Benfica, nem atacando o treinador ou o colega. E isso, por um lado, é bom. Ou seja, ainda que, pronto, a verdade é que nos colocou aqui a abrir o programa e a tecer comentários sobre isto, mas o próprio, como dizia o próprio Rafael, é difícil dizermos com total certeza, não é? Por exemplo, perante a primeira mensagem, é difícil dizermos com total certeza que é do caso dele que ele está a falar. Agora, eu acho que estas duas mensagens são iguais numa coisa, o duplo sentido. E ele não está numa São gruta, exatamente ele iguais. Não, claro, é evidente. São, nesse aspecto, sendo uma muito mais composta e outra muito mais simples, elas têm exatamente as duas o mesmo duplo sentido. Portanto, eu acho que é o Trubin a dar um sinal para dentro e para fora que a vontade dele é partir para outras paragens, mas neste momento fazendo-o de forma civilizada e educada até para com o clube. Acho que esta mensagem de hoje é uma mensagem educada para o clube, que Lisboa não sei quê, quem apoiou, não sei quê, portanto não há aqui, não podemos dizer que há aqui uma falta de respeito para com o Benfica, ela não existe, de facto, a mensagem está bem preparada. Se esta mensagem aparecesse palavra a palavra há 3 meses, não, é isso. Benfica, não havia mais nada a retirar, não é? Na verdade, se esta mensagem, se o Trubin fosse titular e não houvesse tema nenhum, esta mensagem a gente não estava a discutir aqui. Pois não. E, portanto, a questão é essa. Eu acho que o Trubin está a tentar mostrar que quer sair, mas de forma inatacável. Do ponto de vista social, do ponto de vista mediático e, mas muito deve sinceramente... fazê-lo desta maneira? Eu acho... Vamos lá ver uma coisa. Tu podes partir os caixotes de lixo e a porta do balneário e dizer que queres ir embora, ou podes fazer isto. Se me perguntares o que é que prefiro, acho que isto é melhor. Para o clube, acho que o Trubin, lançando o tema que gostava de sair, não o lança através destas mensagens. Estas mensagens são até delicadoces, tendo em conta o momento. Não sei se... mas não sei mesmo, não tenho informação nenhuma, não sei se no fundo está a fazer isto dizendo, eu por enquanto estou muito simpático, se daqui a 15 dias estivermos na mesma situação, as minhas mensagens serão outras. Mas atenção, isto não tenho informação nenhuma que isto vá acontecer,
O que eu estou a dizer é que, para te dizer a verdade, eu acho que estas mensagens ainda não são um caso. Por exemplo, vou comparar outra vez com o Soares. Acho que o Soares foi um caso e que, se não tivesse havido o jogo da Amadora, o Rui Borges o tinha resolvido bem. Isto, para mim, ainda não é um caso. Muito sinceramente, acho que ninguém pode atacar um guarda-redes porque ele diz que os benfiquistas estão todos satisfeitos ou porque ele diz que estes 3 anos foram muito bonitos e não sei o quê e que o Benfica cresceu muito dentro dele. Mas acho que a primeira é um bocadinho um caso. Porque coloca o colega também numa situação desconfortável. Depende. Depende, mas ele sabe, não é? Depende, está bem, mas depende. Mas é o que eu te digo, depende. É como tudo. A questão é que eu acho que, desse ponto de vista, as mensagens estão bem construídas. Isso, sim. Tu estás a levar para esse lado, o que é perfeitamente legítimo, e eu vou contigo. Mas se o Trubino se sentar aqui ao nosso lado e disser não, nem pensem nisso, o que eu fiz foi dizer que estava toda a gente satisfeita, como é que a gente o desmente, não é? Isso é verdade. Atenção, isso é eu estou de acordo. Aquela mensagem parece-me que é isso. Eu acho que é isso. Mas porque quando eu te digo que acho que há ali um aconselhamento e há ali uma construção de uma narrativa, é que elas são muito difíceis de atacar. São difíceis. Nós temos de dizer que achamos que. Nós não podemos dizer, não, é isto e acabou. Porque, na verdade, elas estão bem construídas. Era pior se o Benfica era mais fácil se o Benfica tivesse perdido aquele jogo e o Trubino pusesse a bloqueação. Hoje estão todos evidente. Não, evidente. Vamos agora avançar para um outro caso. O Bernardo já aqui falou várias vezes do caso de Luís Soares. Soares que não entrou com os restantes colegas para o aquecimento no jogo do Sporting. Isto antes desse jogo com o Estrela da Amadora. O avançado colombiano chegou cerca de 2 minutos depois. O grupo dos suplentes do Sporting entrou no relvado antes do início do jogo para fazer alguns exercícios de aquecimento. Soares não estava nesse grupo e só apareceu cerca de 2 minutos depois e sozinho. Juntou-se depois aos companheiros, fez o aquecimento com os restantes suplentes. No momento da saída voltou a isolar-se um pouco do grupo. Estamos a ver agora momentos captados precisamente antes desse jogo na Reboleira. Foi andando numa zona mais encostada às bancadas, depois, enquanto os colegas caminhavam juntos mais no centro do terreno. Aqui vemos estas imagens, eu recordo, são imagens captadas na Reboleira antes do jogo entre o Sporting e o Estrela da Amadora. Walter, notas um comportamento estranho de Soares depois de um episódio que Rui Borges garantiu que não é um caso? Claro que nós podemos aferir que, pelo menos, não me parece muito ligado ao grupo. O facto de ter chegado depois, o facto de ter estado sempre muito isolado, como tu referiste, mas também não sabemos o porquê é que ele ficou a fazer mais tempo na casa de banho, por exemplo. Mas agora parece que todos os sinais nos indicam que a felicidade de Soares também não está no topo, ou foi aquela que nós vimos o ano passado. Também são vários os casos, o mais recente que nós demos em primeira mão com o Rui Borges, toda aquela situação com o Fenerbahçe que nos pode levar a aferir que Luís Soares preferia estar fora do Sporting e que isso pode refletir agora no comportamento que tem. Mas o mercado é que irá ditar o futuro de Luís Soares, parece-me, e eu acredito que, se não sair, continuará a ser um jogador profissional, voltará a querer marcar muitos golos, pois só assim voltará a ser falado e cobiçado por outros clubes para poder sair. Mas agora fica para mim bastante claro que Luís Soares gostaria de ter uma oportunidade fora do Sporting. Rafael, o que é que nos podes contar sobre como têm sido os bastidores deste caso? Rui Borges clarificou que não havia nada de mais depois daquilo que o Record escreveu, mas parece-te que esta postura, esta atitude bem diferente de Luís Soares acaba por provar que pode haver realmente alguma coisa? Um caso há, eu acho que Rui Borges isso é uma linha de coerência em relação ao discurso que teve antes do jogo, ao tentar dizer que não há um caso com Luís Soares e, portanto, lançou na partida, e acho que tem sido essa a postura da equipa técnica, de Rui Borges à cabeça, que é o líder da equipa, tentando relativizar aquilo que se passa com Soares. Rui Borges sabe que Soares, em plenas condições, é um extraordinário jogador, um extraordinário avançado, um indiscutível na equipa do Sporting, mas, sobretudo, eu acho que a última meia hora de jogo Soares foi
foi mau colega. E até foi algo ingrato com o Rui Borges, que tentou proteger o jogador. E pelo meio, já agora, o Rui Borges deixou um jogador que estava em extraordinária forma no banco sem fazer um minuto, que foi o Rafael Nel, para lançar Soares naquela última meia hora. E aquilo que Soares mostrou na última meia hora foi absolutamente deplorável. Porque entrou, só fez as neiras com bola, viu um cartão amarelo escusado, não vou dizer que tentou ser expulso, mas colocou-se a jeito para ser expulso e teve de ser o árbitro a conversar com o Gonçalo Inácio para o Soares se acalmar. E o Rui Borges não quis fazer também da meia hora de Soares um caso. Fez um caso de uma distração do Quaresma, fez um caso de uma distração do Inácio, mas não fez um caso da meia hora, de uma das piores meias horas que já viu o Soares fazer no Sporting. Portanto, chegamos aqui, o acordo verbal... Está a fazer birra, é isso? Parece-me evidente já para toda a gente que Soares não quer estar no Sporting. Parece evidente desde que se lançou para um acordo verbal com a Akan Safi, o candidato à achas que é presidência evidente também para do Rui Fenerbahçe. Rui Borges, eu tomo Rui Borges como uma pessoa inteligente e que conhece Luís Soares melhor do que qualquer um Faz de nós. sentido lançá-lo no jogo? Rui Borges sabe que Soares carregou muito a equipa de Sporting às costas em muitas situações, em situações mais difíceis na temporada passada. E agora, se Soares se mostra assim, com um rendimento destes, porque o rendimento que vimos de Soares não tem que ver com a má condição física. O Soares não jogou mal por estar mal fisicamente. O Soares pegou-se com o adversário, reclamou com o árbitro, teve atitudes que não se pediam naquele momento. E a entrada do Soares, para mim, foi um dos fatores que levou ao empate do Sporting. Podemos andar a discutir distrações individuais, mas a verdade é que o Sporting perdeu-se muito ofensivamente porque entrou um avançado inexistente nesta altura. Começa com o acordo verbal com a Akan Safi, Frederico Varandas tentou não fazer daquilo um caso. Foi o único a não viajar para o Algarve, não se fez um caso. Tem má condição física, também não é um caso. Entra tarde e tem uma exibição destas, não é um caso. Vai aquecer tarde, não é um caso. E pronto, e de não caso em não caso, fingimos todos tontos e fingimos que Soares está muito feliz no Sporting. Eu acho que o Rui Borges sabe o que está a acontecer, mas ele também tem de proteger um bocadinho a sua imagem, dos jogadores, da equipa. Não está à Mas espera... acaba por expor também um pouco o grupo, não é? Já aqui falaste da questão do Gonçalo Inácio. Eu acho que Soares a continuar assim é insustentável a sua continuidade, é insustentável que continue a ser aposta. Nesta altura, Rui Borges está ali a... Rui Borges também não manda no Sporting, portanto também não está em cima do mercado. Para continuar agora, Soares continuar assim, eu acho que ninguém se importaria de que aparecesse um clube para levar Luís Soares, independentemente daquilo que foi o rendimento da temporada passada, porque os comportamentos de Soares não são minimamente normais. Esta meia hora não é normal, o acordo com a Akan Safi muito menos normal é, o comportamento que ele teve no treino, por muito que o Rui Borges tente proteger um bocadinho a imagem do jogador e a sua própria imagem de liderança, porque também essa imagem que está em causa não é normal o comportamento de Soares no treino e, portanto, acho que fica evidente para toda a gente que o melhor para todos, para o Sporting, para Frederico Varandas, para Rui Borges, para Soares, é chegar-se à frente de um clube. Mas nesta altura não existe nada, estamos em agosto, vamos ver se aparece alguma coisa. O Soares, enfim, ganha um bocadinho de juízo também, porque o juízo tem tido pouco nos últimos dias. Porque fica muito difícil tentar fazer-nos acreditar a todos que não existe um caso com Soares quando há todas estas situações que eu elenquei, a começar pela pior delas todas, que foi ter feito um acordo verbal com a Akan Safi. Bernardo, achas que o Rui Borges está a gerir bem este caso? E quando chegamos a todos estes pequenos pormenores que nos detalha aqui o Rafael, parece-te que tem de haver, se é que não houve, uma conversa concreta entre Frederico Varandas e Rui Borges? Frederico Varandas e Rui Borges? Sim. Por toda esta novela negocial que houve, pela questão do mercado de Luís Soares, parece que tem de haver muito sinceramente, acho que há uma grande proximidade entre a estrutura do Sporting e Rui Borges e não acredito que não haja uma conversa de Varandas com o Rui Borges sobre isto. Não parece que tenha que haver uma conversa marcada para isto, porque de certeza que já conversaram. Muito sinceramente, eu disse isto aqui com a Janete Frazão ao almoço. Eu acho que, utilizando uma linguagem menos simpática ou mais de mini à frente, mas eu acho que o Soares está armado em parvo. Pronto, basicamente, o Soares está armado em parvo, está a ser pouco profissional, obviamente. Eu pensava que tinha sido bruto para o Soares. Não, basicamente está armado em parvo e vai estar armado em parvo até o fecho do mercado. A questão aqui é que, sem uma proposta minimamente decente, o Sporting não vai deixar sair.
Eu acho que o Frederico Varandas, muito sinceramente, o ano passado disse muito claramente qual era a estratégia do Sporting nestes casos. Há proposta, porreiro, chega-se a um acordo, não sei o quê, parte-se para outra, não há proposta, fazem birra até ao final do mercado e, muito sinceramente, acho que é isso que vai acontecer. Sobre a tua... Portanto, sobre a primeira parte da tua pergunta, a parte de Varandas e Rui Borges, só não acho que tem uma conversa, porque tenho a certeza que conversam sobre estas coisas, sobre o caso e se Rui Borges está a gerir bem. Eu acho que o Rui Borges começou por gerir muito bem. Muito sinceramente, acho que começou por gerir muito bem. Ou seja, da quando... conferência de imprensa quando Não, mais. o caso. Geriu muito bem no treino, primeiro que tudo. Sim. Geriu muito bem indo buscar o jogador, obrigá-lo a acabar o exercício e depois então ele voltar. Acho que isso fez bem perante o grupo. Não deixou a coisa, ok, vai lá tomar banho e depois fica como está. Não deixou que isso acontecesse. Depois acho que fez bem em defender o jogador na conferência de imprensa. Não estava à espera de outra coisa. Não seria muito inteligente o treinador do Sporting queimar um ativo importantíssimo na conferência. Não tinha muita lógica. Já tinha falado, o Rafa já disse muita coisa que eu penso também. Aliás, já tínhamos debatido este tema. Acho que ontem não, portanto no sábado esteve muito mal porque se contradisse. As suas atitudes contradisseram tudo o que nos disse. Portanto, o Rui Borges disse-nos que, confirmou-nos que havia disse que não era um caso, mas confirmou-nos que tinha acontecido qualquer coisa. Depois disse-nos, a nós e ao país, que o Luís Soares não estava bem fisicamente, ainda tinha que ganhar minutos e não sei o quê. Tem no plantel um miúdo que fez uma pré-época fantástica, que está a tentar à procura do seu lugar, que estava com golo, com muito golo, diga-se de passagem, e resolve lançar o Soares em vez de lançar Rafael Nel, contradizendo tudo o que nos disse. E é isso que eu não consigo entender. Eu não consigo entender que um treinador tenha um jogador que está em grande forma e que vai comer a relva, não pode comer muita, que aquilo não tinha assim tanta, mas pronto, vai comer a relva para ajudar o Sporting e resolve pôr um jogador que está claramente de birra. E coloca desta maneira, Bernardo. Estamos agora a recordar o momento em que Luís Soares é lançado. É evidente, mas é que o Borges sabe que ele está de birra. E, portanto, mesmo assim decide lançá-lo. Obviamente, acho que está à espera que provavelmente que aquilo seja um game changer na cabeça do Soares. Não sei, não consigo entrar na cabeça. Acho que não sei se é estatuto, se o que é. Acho que este é um erro muito, muito grave. E que mensagem para ti quis passar aqui, Rui Borges? A forma como cumprimenta o Luís Soares? O jogador, evidentemente, mas com toda a gente a ver, não é? Sim, mas isso. Vai na linha da relativização do caso? Não, da relativização. E atenção, e o Rui Borges é muito disto. O Rui Borges, se há um sinal que ele dá no final do jogo, é não ir cumprimentar os jogadores. Porque ele costuma ir cumprimentar os jogadores. E não foi cumprimentar os jogadores. É evidente que o Rui Borges ficou louco com aquele final de jogo. Isso me parece mais ou menos evidente, porque ele mudou mesmo o comportamento dele. O Rui Borges é muito disto. Aqui este momento. Aqui vês. Sim, não, mas não é que foi este momento. Ele, não foi só o Soares. Ele passou por outros que também não falou. Ele foi... a conferência de imprensa pós-jogo é ilustrativa que estava exatamente. Dos jogadores. Portanto, isso parece-me evidente. Agora, portanto, na gestão, a mim o que me custa compreender é o lançar de Soares, porque isto estava mais ou menos na cara. Enquanto o Nel ia para lá para dentro dar tudo. Mas é que ia mesmo dar tudo. Como é que fica Nel? Bem, o Nel pode ter ficado chateado ontem, mas se for lançado amanhã vai para lá para dentro dar tudo outra vez, porque o que ele quer é afirmar-se. Portanto, o problema do Rui Borges não é o Nel. O problema do Rui Borges neste momento é o Soares. E portanto eu diria que primeiro o Rui Borges esteve bem, acho que estragou tudo na Amadora. Primeiro com isto e depois na análise que faz ao jogo, onde escolhe, ok, o Sporting teve a ganhar 2-0 e depois não fez mais nada e sofreu os golos, mas não foi só a defesa que teve em causa. Não é? Acho que é a equipa toda e a verdade é que o ponta de lança que ele lançou não fez um remate à baliza. Portanto, com todo o respeito, acho que há
Acho que há muito mais coisas a analisar do que o problema. Acho que há um déficit na análise de Rui Borges, que é ir para cima do Quaresma e do Inácio, e depois dizer os jogadores têm que dar muito mais. Isto não é. Eu não acho que sejam os jogadores que têm que dar muito mais. Na verdade, o Rui Borges parece-me que tem que. Não só que mexeu mal, não é? E eu acho que ele também terá noção disso hoje. Isto é muito mais fácil depois de abrir o melão, perceber se ele está maduro ou se está doce ou se não está. Isso para nós jornalistas é mais fácil do que para os treinadores, é evidente. Mas só se for hoje, porque depois do jogo ele não tinha percebido. Não, claro, mas é isso. Mas é que esse, para mim esse é o segundo momento em que ele está muito mal, é na análise ao jogo. Porque o Quaresma esteve muito longe, o Quaresma e o Inácio estiveram muito longe de ser o único problema do Sporting. Porque o Sporting, se calhar, quando está a ganhar 2-0, não pode parar de jogar, não é? E a verdade é que o Sporting parou de jogar. E não sei se parou de jogar porque já está chipado assim, e já o ano passado tinha este problema, se teve a ver só com as mexidas de Rui Borges, que não ajudaram muito a equipa, pelo contrário. Portanto, eu acho que o Rui Borges também tinha que fazer uma introspeção, porque eu acho que não foram só os jogadores. Acho que há culpas gerais e não me parece que este fosse um jogo para individualizar. Se queria falar de casos concretos, convinha ter falado de mais casos. Mas pronto, é que a minha opinião. Essa é uma parte interessante, porque o Rui Borges nunca fez caso do Soares, nem antes do jogo nem depois do jogo. O Soares foi quase o único jogador protegido, sendo certo que o Rui Borges também diz a frase: os jogadores que entraram deviam ter dado muito mais, e portanto está a incluir o pacote todo, mas individualizar, ele individualizou o Quaresma, individualizou o Inácio, mas nunca individualizou a péssima entrada do Soares. Parece que é um sinal de proteção. Como é que interpretas este momento, este gesto de Rui Borges? O Rui Borges é um treinador que gosta de ser próximo dos jogadores, e Rui Borges sabe que tinha as câmaras apontadas para Soares e para ele, mal os dois se cruzassem. E, portanto, Rui Borges sabia que esta imagem ia circular e, portanto, quis criar ali uma imagem de união, que Soares também fez mas questão. Mas achas que é recíproca? Soares... aqui, não me parece muito recíproca. Esta reação de Soares... Não me parece muito recíproca, porque mal o Soares colocou os pés no quintal em que foi praticado o jogo entre o Sporting e o Estrela da Amadora, fez uma péssima exibição e não correspondeu à confiança de... Era um quintal, era. O Soares claramente não correspondeu à aposta de Rui Borges, não a mereceu, não a merecia pela pré-época. Importa lembrar que o Soares não fez um único jogo de pré-época aberto ao público. Nunca jogou ao lado do Altimira, nunca jogou ao lado do Salazar, nunca jogou ao lado de ninguém. Jogou com o 1º de dezembro e jogou ontem contra o Mafra também num jogo em que os jogadores não foram utilizados. Portanto, o Soares entrou ali sem ter harmonia com os reforços, em má forma física, como o Rui Borges admitiu, só que está em má forma física e mental. E ficou muito evidente nesta deplorável exibição do Soares. A exibição do Sporting foi muito má nessa meia hora. Mas já agora o Sporting, essa meia hora não foi má porque o Sporting baixou muitas linhas ou defendeu muito. O Sporting deixou de conseguir atacar com qualidade. E deixas de atacar com qualidade, a outra equipa consegue atacar mais vezes. E deixa de atacar com qualidade porque Rui Borges primeiro tirou o jogador que estava a ser dos melhores em campo, o Flávio Gonçalves, lançou o Luís Soares, que está na forma em que está, desrespeitando completamente o momento de forma do Rafael Nel, como o Bernardo disse, porque já agora há bocado perguntaste como é que sente o Nel. Se o Nel não entra quando o Iannidi está na forma em que está e que o Soares em má forma física e mais coisas, que não vale a pena reforçar, quando é que o Nel merecerá uns minutinhos de Rui Borges? Está, acho que está. Acho que foi injusto algumas vezes também na reta final da temporada passada, quando muitas vezes tratou o Nel quase como um jogador inexistente, quando disse o Soares tem de jogar 90 sobre 90 minutos, como se não existisse mais ninguém, e agora acho que foi o jogo em que foi mais injusto com o Nel, porque o Nel foi titular a maioria dos jogos de pré-temporada, esteve em quase todos os jogos bastante bem. Eu tinha dito que acho que devia ser titular, mas ok, não foi titular. Foi o Iannidis, também marcou um golo, falhou uma carrada deles também. Mas depois a aposta tem de ser Rafael Nel. Ou então Rui Borges sentiu que tinha o jogo completamente ganho. Portanto, também houve desplicência do treinador. Não foi desplicência do Eduardo Quaresma, do Gonçalo Inácio, também do treinador. E aquilo que o Bernardo disse é importante, porque muitas vezes... Vamos em agosto e eu já estou cansado da conversa da atitude e da desplicência. Ainda faltam 33 jornadas para acabar o campeonato. Mas vamos sempre a esta conversa. É atitude, é desplicência e não se discute nada taticamente. As decisões dos treinadores é como se fossem um pequeno pormenor. E não. Neste caso, as substituições de Rui Borges, as decisões de Rui Borges, foram os pormenores mais decisivos no resultado.
Walter, e como é que te parece que o grupo encara tudo isto? Poderão estar a sentir uma diferença de tratamento relativamente a Rui Soares? Borges tem um problema em mãos, que é Luís Soares, mas Rui Borges foi incapaz de ser um líder porque preferiu dar algum conforto a um jogador que está contrariado do que pensar propriamente no coletivo e na luta pela vitória. Achava que o jogo estava controlado e que, portanto, não haveria grandes problemas em colocar Luís Soares em campo. Mas ele sabe que jogador é que tinha para lançar. Um jogador com um déficit de forma claramente notório e, sobretudo, que levou um comportamento altamente infantil para dentro de campo, que foi bastante ridículo e até um bocadinho constrangedor ver aquilo de fora. Eu estava a ver na televisão, porque aquilo não é querer jogar com agressividade ou intensidade, não é nada disso que se trata. São comportamentos ridículos, muitas vezes, que ele utilizou em campo. E Rui Borges foi incapaz, sabia o que tinha, sabia como é que estava Luís Soares, ele próprio o disse, e depois, mas mesmo assim preferiu lançá-lo, porque achava que lhe dando este bombom que ele poderia mudar o seu comportamento e se ele fizesse um golo, que tudo se poderia mudar na cabeça dele. Mas não foi isso que se verificou e acabou por ele próprio criar um problema para a equipa. E quando ele faz... E nisto aqui eu acompanho muito o Rafael Soares. Eu acho que os treinadores têm todo o direito de julgar e dar na cabeça dos seus jogadores, mas fazê-lo da forma que fez, sobretudo com Eduardo Quaresma, uma espécie de humilhação pública, eu penso que não lhe fica muito bem. Pelo menos acho que não ganha muito com isso, sinceramente. Acho que o deveria ter feito no recato do balneário e não daquela forma. Foi sincero, eu percebo que estava furioso com o que tinha acabado de acontecer, mas não se justifica aquele tipo de avaliação e análise pós-jogo. Mas agora continua a ter um jogador contrariado em campo, nada mudou, e o que ele tem são menos 2 pontos na luta pelo título. Record na hora. Estamos de volta. O Benfica empatou a 2 golos com o Académico de Viseu no arranque do campeonato. A equipa de Marco Silva não teve adeptos no Estádio da Luz devido a castigo e acabou por escorregar na primeira jornada. Com Samuel Soares de novo a titular, o Benfica começa melhor o jogo. Pavlidis fez 1-0 no marcador logo aos 10 minutos. Depois, na segunda parte, o Académico de Viseu consegue empatar o jogo na sequência de uma bola parada. Depois de um canto, o Ruben Pereira faz o 1 igual. A resposta do Benfica foi quase imediata. Prestiani fez o 2-1 com um remate de belo efeito, só que depois o Académico de Viseu ainda voltou a empatar o jogo com um golo de Clovis. 2-2 final, o Benfica não venceu na jornada inaugural do campeonato há 4 épocas consecutivas. Bernardo, no final do jogo vimos também Marco Silva chateado naturalmente com esta entrada em falso no campeonato. Mas o que é que vês neste Benfica? Vês trabalho de Marco Silva? Achas que os adeptos podem apontar já neste momento alguma coisa ao treinador? Eu acho que é um bocadinho cedo para apontar alguma coisa ao treinador, mas acho também que o Benfica não pode passar de 2 goleadas na Europa para um empate com o Académico de Viseu. Parece-me que há aqui uma... O Benfica precisa de mais sangue na guerra e não pode ser tão... eu não vou dizer macio na abordagem ao jogo, mas na verdade acho que o Benfica, no fundo, ponto 1 tem que jogar um bocadinho mais também, de ponto 2 tem que marcar um bocadinho mais, porque acho que também teve, na verdade, acho que teve oportunidades para isso. E diria que tanto Benfica como Sporting mostraram o que não se deve fazer, ou seja, o Futebol Clube do Porto esteve muito longe de fazer um jogo brilhante, mas teve em Diogo Costa um guarda-redes que fez a diferença no jogo, e o Benfica e o Sporting não só defenderam mal nos momentos dos golos, como parece que não tiveram, não é uma questão de... Eu não concordo nada, estou de acordo com o Rafael quando ele fala, diz que está farto das atitudes e das intensidades. E não, eu acho que, na verdade, tanto o Benfica e o Sporting faltou mais foco, faltou mais capacidade competitiva, faltou jogar um pouco melhor e a defender faltou mesmo competência.
Acho que é um problema de competência. Acho que o Sporting facilitou nos 2 golos, com erros claríssimos dos seus jogadores, e o Benfica acho que facilitou na abordagem, para dizer a verdade. E isso faz um bocadinho de confusão, porque para Benfica e para Sporting, mas mais para Benfica ainda neste momento, a Liga Portuguesa é de longe a competição mais importante. Não só porque a Liga Europa não é a Liga dos Campeões e não traz os milhões todos que traz a Liga dos Campeões, mas porque o que falta neste momento ao Benfica é um título nacional. Falta aos seus adeptos, falta ao clube, é o game changer que o Benfica precisa, é de ser campeão. Na verdade, um bocadinho como o futebol pelo Porto de Vilas Boas o ano passado, precisava o clube, precisava o presidente, e acho que neste momento é a mesma coisa no Benfica, ainda mais agudizado. Ou seja, o presidente precisa disso como de pão para a boca, o clube precisa disso como de pão para a boca, os adeptos estão desesperados por isso, e faz-me um bocadinho confusão que o Benfica se deixe arrastar para um empate quase sem história com o Académico de Viseu, porque acho que tem que fazer melhor. Acho que os maus resultados são quase sempre, a não ser que seja um caso muito grave de arbitragem, uma coisa assim, mas os maus resultados são quase sempre consequência do futebol jogado. E acho que aí os jogadores têm que dar mais e não é as atitudes e intensidades, com o treino, depois os jogadores a aplicarem o seu talento no campo, e acho que o Benfica não pode perder estes pontos assim. O Benfica perdeu foi demasiado fácil perder os 2 primeiros pontos do campeonato. Achas que foi isso que faltou, Rafael? Mais atitude, intensidade? Como é que viste este Benfica ontem? Não, acho que faltou sobretudo competência a defender. Eu acho, enfim, um ponto é sempre um ponto, é um mau resultado, sabe sempre a derrota para o Benfica, ainda para mais jogando em casa. Mas acho que o Benfica, do ponto de vista ofensivo, acho que fez uma bela exibição. Algumas bolas aos ferros, alguns desperdícios também, uma boa exibição do guarda-redes do Académico de Viseu também, é preciso dizer. Mas em condições normais, o Benfica com esta exibição teria vencido sempre confortavelmente, ainda que a réplica do Académico de Viseu tenha sido positiva, teve uma postura interessante, ainda para mais sendo uma equipa que foi promovida agora, e portanto foi uma boa surpresa do campeonato vermos uma equipa promovida a ter esta postura em campo. Mas acho que o Benfica ofensivamente já mostra sinais que não mostrava propriamente na temporada passada, e vem numa sequência de bons jogos nessa vertente. O último jogo contra o Arts, o segundo jogo contra o St. Gallen. O Benfica já criou muitas oportunidades, aí converteu, agora desperdiçou algumas, porque o Benfica teve oportunidades para marcar 4, 5 golos. Algumas bolas ao ferro. Sim, exatamente. Agora, defensivamente, o Benfica tem problemas, alguns já antigos. É certo que o Benfica sofreu 2 golos de bola. Que é essa a principal dificuldade de Marco Silva, reparar problemas que já estavam na equipa, problemas defensivos. Sim. Que já existiam. Alguns também têm um bocadinho que ver com o próprio Marco. A equipa partiu-se muito naquele jogo de ontem. Tanto vias o Benfica lá na frente, 5 segundos depois vias o Académico de Viseu sem chegar, sem trocar muitas bolas. Vias uma grande distância entre a linha defensiva e a linha média, e o perfil dos jogadores também estará ligado a isso, provavelmente. E no ano passado, acho que era um dos problemas do Benfica, era a transição defensiva. Vias muitos jogos em que vias buracos por todo lado no meio-campo, e agora surge também as bolas paradas defensivas. E de facto o Benfica não tem um bastião no jogo aéreo, nem o Tomás nem o Lenglet o são. Acho que não se resolve só com um central forte no jogo aéreo, porque tu vês o primeiro golo, não há culpa dos centrais. Tu vês o Pavlidis a fechar os olhos ao primeiro posto, o Bá a não conseguir fazer o corte. No segundo, sim, a linha defensiva está descoordenada e o golo surge por causa disso. Tentaram colocar o avançado do Académico em fora de jogo e não conseguiram, e o Tomás falou disso muito bem no fim do jogo, mas acho que são 2 problemas defensivos que o Marco certamente já identificou e que procurará resolver, seja coletivamente, seja com a contratação de jogadores. Já se falou do Palhinha, e pode estancar alguns problemas em transição defensiva e disfarçar alguns problemas. E há a questão do central, ver se o Benfica vai manter este perfil dos 2 centrais ou não, mas reforço que não resolve tudo. A chegada de um central não é a contratação de 10 centrais altos, e portanto muitas vezes os centrais não vão ser os culpados, como aconteceu no primeiro golo do Académico. Walter, Marco Silva, que identificou logo de seguida do jogo
os problemas que considerou que a equipa teve. Achas que do ponto de vista comunicacional Marco Silva também tem sido inteligente? Os adeptos falam muito de que parece que vê o mesmo jogo que os adeptos. Achas que tem estado bem nesse aspecto, Marco Silva? Eu penso que está bem, que tem estado muito bem e para nós até é um alívio, tendo em conta a forma como recentes treinadores do Benfica viam sempre jogos incríveis, apesar dos resultados serem péssimos, mas a culpa nunca era deles e parecia estar sempre tudo perfeito. Houve um treinador que chegou a ganhar um jogo e ficou 2-2. 2-2, é verdade. Marco Silva não tem uma postura correta e certa e para mim, quando nós estamos conscientes das nossas fragilidades, estamos muito mais perto de conseguir resolver. Eu acho que é uma postura bastante inteligente do Marco Silva nesta altura. Agora, parece-me evidente que o Benfica já deve levar umas 6 semanas de trabalho. Parece-me que Marco Silva deve ter passado 5 semanas a trabalhar o ataque, que está muito bem coordenado, jogadas de belo efeito, a equipa é muito oleada, mas do problema a nível defensivo há ainda muito trabalho por trabalho fazer. que achas que encontrou e que se calhar não esperava também, parece que realmente são problemas antigos deste Benfica. Mas o próprio também tem que ter uma certa consciência do nível em que a equipa se encontra e trabalhar em cima disso. Parece-me que há uma certa despreocupação, talvez pensou nestes primeiros jogos oficiais da temporada a equipa não estivesse tão exposta do ponto de vista defensivo e, portanto, não fosse uma grande preocupação que ele teria. Mas o que nós acabámos por ver foi uma equipa que jogou muito bem, do meu ponto de vista, fez uma excelente exibição, podia ter chegado ao intervalo com 4 golos, fácil, mas elas contam lá dentro. E depois, do ponto de vista defensivo, acabou por voltar a mostrar bastantes fragilidades, que não é uma questão nova, e acaba por perder 2 pontos. Não está tudo mal, é certo, mas a verdade é que o campeonato é uma prova de regularidade e estes pontos podem fazer muita falta lá à frente. Vamos só acrescentar que estamos a falar da comunicação do Marco e neste defesa falou-se muito que era preciso um treinador que viesse defender o Benfica e que o treinador anterior, José Mourinho, seria muito difícil substituir na vertente da comunicação. E eu tenho visto alguns elogios à comunicação que Marco Silva fez ontem, porque lá está, como o Walter disse, o Marco viu o jogo que toda a gente viu, os problemas, identificou os problemas, vamos ver se vai corrigir ou não, isso é outra questão, mas não houve ali subterfúgios. Não houve, eu acho que foi dos últimos treinadores do Benfica. Não só de José Mourinho, mas Roger Schmidt, Lage... Roger Schmidt tinha claramente essa lacuna que o levou um bocadinho... Não foi só isso, obviamente, também houve muitas decisões técnicas, mas a forma como Schmidt parecia estar muitas vezes noutro planeta a analisar os jogos, a ver jogos que mais ninguém viu, claramente não o ajudou a criar empatia com os adeptos. Eu acho que Roger Schmidt estava borrifando para nós. Sim. Tá, mas claramente a forma de comunicar também o afastou. Não sei sequer se era um déficit de percepção do que é que se tinha passado no campo. Eu acho que ele não estava nem aí. Posso estar enganado? Não queria explicar-se. Não. Tinha pachorra. Chegava ali e dizia meia dúzia de coisas e... Sim. Eu não estou a dizer isto, eu não lhe estou a chamar estúpido nem nada. Atenção. Acho que ele não dava importância. Porque eu acho que há muitas vezes um déficit nos treinadores que é achar que quando estão a falar com os jornalistas, que estão a falar com os jornalistas. Que é só estúpido da parte deles, porque eles não estão a falar com os jornalistas, eles estão a falar com as pessoas a quem chega a mensagem deles escrita ou televisionada ou whatever. E Marco Silva tem perfeita noção disso. Tem perfeita noção disso. Tem perfeita noção disso e... Peço desculpa de ter metido na tua. E... Pelo menos em alguns momentos é muito pão, queijo. Depois há momentos na temporada onde todos os treinadores vacilam. Todos. Mas não estou à espera de o ver ganhar os jogos por 2-2. Posso estar enganado, mas não estou à espera. Eu acho que os adeptos não gostam de ser tomados por parvos, sobretudo. Eu tenho a certeza que o Marco vai falar de arbitragem um dia que se sinta que o árbitro errou contra o Benfica. Aliás, o Marco admitiu na primeira conferência, na apresentação, aliás, que não é inocente e já falou do Fulham. Mas ontem deve ter sido o primeiro empate em muitos meses, e o Benfica teve muitos empates na temporada passada, o primeiro empate em muitos meses que não vejo o treinador do Benfica a desculpar-se com arbitragens. Já é uma lufada de ar fresco
autêntica. E acho que os adeptos identificam-se gostam com um disso. treinador que não inventa subterfúgios, porque a diferença é tão brutal entre o Benfica e o Académico de Viseu que não há escapatória possível. O Benfica, o Porto e o Sporting têm de ganhar a maioria dos jogos, haja ou não um erro do árbitro. Ontem acho que não houve assim grandes casos, mas há treinadores que mesmo sem grandes casos inventam sempre um ou outro. Isso nunca é grande problema para muitos treinadores. Mas acho que é importante um treinador não criar subterfúgios para maus resultados. O Benfica empatou, foi incompetente no processo defensivo, jogou bem ofensivamente, criou muitas oportunidades e os adeptos saberão isso. E é muito diferente no dia em que o Marco falar de arbitragem, porque o reforço acho que vai falar, é diferente dizer houve um erro que nos prejudicou, mas nós não empatamos por causa disso. Ontem Na temporada também passada acho que os adeptos já não tinham pachorra. A questão dos adeptos, mas ressalvando que não queria que isso soasse a desculpa. O facto do Sim, jogo mas ser eu acho que feito à porta fechada. poderás corrigir-me, mas eu acho que o Marco não pegou por iniciativa própria. Acho que foi questionado pela ausência dos adeptos, não tenho a certeza. E pronto, e o Marco respondeu o que tinha a responder. Não tenho a certeza disso, não me lembro qual foi a pergunta em que ele responde a isso. Vamos confirmar. Mas, de qualquer eu forma, recordo uma coisa, mas dizeres que os adeptos tiveram influência no jogo parece-me que não é sequer uma desculpa, não é? Mas fez questão de ressalvar diferente jogar com um estádio de luz cheio ou com os arredores do estádio de luz cheio. claro. São coisas Mas o estádio diferentes. vazio, não é? o Benfica tem a São obrigação de ganhar. Eu acho que sobre o jogo do Benfica, é que eu acho que o Benfica jogou bem, muito sinceramente. Eu não acho que a Mas gente jogou, possa lá dizer. está. Eu não gostando das intensidades. O que eu acho que faltou um bocadinho ao Benfica foi agressividade. Agressividade a defender. Agressividade no bom sentido. Acho que são. próprio Marco Benfica Silva falou disso também, É na conferência de agressividade. imprensa. A forma como se abordam aqueles lances, falta ali um bocadinho de agressividade. Falta ali um bocadinho de sangue na guerra. São dois lances em que a defesa falha porque chega tarde, porque está descoordenada, porque a linha não está bem feita e porque é preciso, se calhar, o choque ser um bocadinho mais forte, não é? Mesmo quando chegas atrasado, é diferente a execução técnica se o jogador salta sozinho ou se o jogador salta e está a levar com um encontrão em cima, porque um encontrão legal, evidentemente. Portanto, acho que o Benfica precisa de dosear isso, ou seja, perdeu o Otamendi e com isso ganhou, eu diria, competência técnica e velocidade, mas precisa de um bocadinho de agressividade. E, Rafael, respondendo à tua pergunta, Marco foi questionado sobre a questão da falta de eficácia, se acabou por ser decisiva, tal como a falta dos adeptos. Não houver adeptos, ele acaba por não foi responder ele dessa que pegou maneira, nesse tema, não é? não querendo, sim, que soasse a desculpa. Bernardo, gostava de te perguntar também sobre a questão comunicacional. Também te parece que tem sido para já, como dizia o Rafael, uma lufada de ar fresco? Acho que vai... Isto é arriscado dizer isto. Mas acho que vai ganhar o campeonato da comunicação fácil, nos três grandes. Não é... Francisco Farioli é muito a voz do dono em certos momentos. Aquela coisa da terceira jornada ter falado do calabote e aqui no Porto é que se trabalha, com todo o respeito, vindo de pá, perdeu-me logo. Mas se calhar agrada a quem tem de agradar, não sei. É a voz do dono que eu estou a dizer? Não estou a falar só do dono. Se calhar os adeptos, não sei. Sim, está bem, mas Não quer sei. dizer... Mas, eu acho que os adeptos também se cansam um bocadinho destas coisas. Eu acho que há adeptos que têm capacidade de perceber que Farioli não sabe do que é que está a falar, mas isso sou eu. E atenção, isso estou a falar de comunicação, do ponto de vista do treino e do jogo. O Porto, o ano passado, foi muito competente. O Rui Borges não é o forte dele. Não é o forte dele. Acho que tem momentos em que consegue estar bem, mas aí acho que o Marco está mais próximo de um... Fala muito bem, tem muita facilidade de se expressar, está quase mais próximo de um Amorim do que os outros. Quer dizer, acho que é uma das é uma das características mais fortes do Marco Silva, porque tem esse condão de dizer-nos, a maior parte das vezes, dizer-nos aquilo que nós vimos. E isso soa-nos É o mais próximo de bem. Ruben Amorim? Dos três, dos que temos, sim. claramente. Já agora há uma Dos frase três, que lhe claramente. ficou muito bem, porque
No ano passado ouvimos falar muito da super invencibilidade do Benfica no campeonato, quando estava misturada com uma catrafada de empates, como se os empates não significassem quase todos derrota para o Benfica no contexto de campeonato. E ontem acho que ficou bem a Marco Silva lembrar que no Benfica ninguém se vai contentar com empates. Na temporada passada dava a impressão que o Benfica empatava e pronto, estamos invencíveis no campeonato. Um troféu invisível e ainda bem para o Marco Silva e para o Benfica que o Marco reconhece a grandeza do Benfica. Walter, achas que tem sido já com estes momentos de intervenção de Marco que temos visto, conferências de imprensa, flash, tem sido uma lefada de ar fresco? Tem sido bom, tem sido positivo. Eu acho que passou pelo futebol português muito recentemente figuras que eram também muito fortes do ponto de vista comunicacional, como Ruben Amorim, como referiu o Bernardo. São comparáveis nesse aspecto? Eu penso que sim, que são figuras que acabam pela sua forma genuína de abordarem as questões. Muitas vezes algumas são pensadas e há ali uma reflexão por trás, certamente, mas que acabam por colher simpatia junto dos adeptos. Parece-me claro que Ruben Amorim deixa o futebol português, mas mesmo os adeptos do Futebol Clube do Porto, os adeptos do Benfica, nutrem uma grande simpatia pelo treinador. Eu penso que Marco Silva, pelo menos, não está a hostilizar ninguém, não parece que seja todo o perfil dele que tenha vindo para aqui para criar guerras ou para alimentar guerras. Mesmo a questão dos árbitros, da arbitragem, não é todo o forte dele, como foi referido. Mas depois isto também depende muito do desenrolar do campeonato, os jogos que vierem a acontecer, os lances em que o Benfica se sentir mais prejudicado, aí depois veremos se ele se manterá em silêncio ou não. Vamos continuar a conversa, mas agora fazemos o intervalo neste Record na Hora. Volte connosco, até já. Estamos de volta. O Benfica terá de agir com urgência se quiser contratar João Palhinha. Segundo a imprensa britânica, o Aston Villa prepara-se para acelerar o processo do médio internacional português. A equipa inglesa, que vai jogar a Liga dos Campeões, está confiante num acordo com o Bayern de Munique, que quer encontrar uma solução para Palhinha, que não tem espaço no plantel. Nas últimas horas, também o Newcastle foi colocado como interessado neste possível reforço, depois de ter ficado sem jogadores importantes no meio-campo. Concorrência de peso para o Benfica, que tem como argumentos a vontade do jogador de estar perto da família e o facto de Marco Silva ser alguém que João Palhinha conhece e de quem gosta muito. Rafael, temos estado aqui a falar nos últimos dias sobre o Aston Villa, agora também o interesse do Newcastle neste jogador. Parece que o Benfica começa a perder tempo relativamente a Palhinha, ou achas que ainda deve ter esperança? Eu acho que pode aparecer... Eu acho que é um bocadinho igual aparecer o Aston Villa e aparecer o Aston Villa, o Newcastle, o Crystal Palace e mais uns quantos. Porque se o Palhinha quiser vir para o Benfica e fizer mesmo questão de vir para Portugal, por causa das questões que já foram muito debatidas, como a questão familiar, podem aparecer um Aston Villa ou 10 Aston Villas. A prioridade vai ser sempre o Benfica. Se o Palhinha mostrar abertura para jogar na Premier League, um Aston Villa é suficiente. Não precisa de aparecer o Newcastle, não precisa de aparecer o Crystal Palace, não precisa de aparecer o Bournemouth, qualquer clube. O Aston Villa mais, obviamente, mas o Newcastle também é um clube muito endinheirado e que luta para ir às competições europeias. Tem mais poderio que o Benfica. Tem mais dinheiro, joga na melhor liga do mundo. O Aston Villa, por exemplo, vai à Liga dos Campeões. Outros clubes como o Newcastle têm semelhantes aspirações. E, portanto, seja o Aston Villa ou haja mais clubes da Premier League, acho que o efeito acaba por ser um bocadinho o mesmo. Porque ou quer vir para o Benfica, e aí ignora os Aston Villas da vida, ou mostra a abertura para a Premier League. A partir daqui, já estamos a chegar a meio de agosto, já se antevia que o Palhinha a vir para o Benfica seria necessário ter paciência, esperar um bocadinho. E é assim que me parece que nos próximos dias o Benfica vai ter de continuar até que alguém se chegue à frente, como tenho repetido algumas vezes, que acho que é importante perceber o que é que decide Palhinha à primeira proposta formal que aparecer. Walter, existem aqui estes dois argumentos de peso a favor do Benfica, a família e também a questão de Marco Silva. Parece-te que por isso o Benfica deve estar seguro e ser paciente? Achas que continua a ser suficiente mesmo quando falamos destes clubes interessados? Parece-me que o Benfica pode estar confiante nesta altura que Palhinha pode vir a ser reforço. Achas que o Benfica pode ter já o jogador do lado dele? Parece-me claro que há. E eu tenho
misto de informação, de sensação, que João Palhinha irá dar um sim a um clube inglês também, só quando perceber que poderá não vir para o Benfica ou que o Bayern não irá nunca aceitar as condições que o Benfica está disposto a dar por ele, porque a prioridade parece-me clara do próprio jogador acaba por vir para Portugal. Nós percebemos que Palhinha já ganhou muito dinheiro na vida, que lhe irá chegar para ele e para os filhos, e nesta altura prefere muito mais estar próximo dos meninos, acho que são duas crianças, dois rapazes, do que propriamente continuar a ganhar muito dinheiro. E mesmo Portanto, o que dizes é que só dará sim a clubes ingleses se realmente eu perceber parece-me que sim, será impossível. seja para onde for, Palhinha será um dossiê que será resolvido apenas no final, nos últimos dias do mês de agosto. Não me parece que vá dar um sim tão cedo, mesmo a um clube inglês. Esta é a sensação que tenho, também com alguma informação, que essa parte da vida pessoal de João Palhinha está nesta altura a pesar muito na decisão que ele irá tomar para a sua carreira. Bernardo, portanto, Walter, o que nos dizes é que o próprio João Palhinha pode não ter assim tanta pressa para tomar uma decisão. Parece-me claro que sim. E ontem também o presidente, Bernardo, o presidente do Bayern Munique, revelou pouca pressa. Disse que o clube tem ainda 3 semanas para resolver o caso de João Palhinha. Achas mesmo que isto vai continuar a arrastar-se? Só no final do mercado é que João Palhinha vai saber qual é que é o próximo passo? Depende, eu acho que se houver uma proposta de um clube inglês a sério, ou seja, de um Aston Villa, de Newcastle, e se o Palhinha não aceitar, já sabemos que virá para o Benfica ou ficará no Bayern Munique. Não há muito, porque uma coisa é estas notícias que querem o jogador, mas os clubes ingleses estão a gastar muito dinheiro. E o Palhinha não é assim tão caro. O Palhinha é caro para um clube português que tem que pensar na revalorização do jogador e o que fazer ao dinheiro que investe numa contratação. Os ingleses não são obrigados a pensar tanto nisso porque eles gastam dinheiro de uma forma completamente diferente. Portanto, eu acho que se um clube destes quiser o Palhinha, depois também espera por ele 1 ou 2 dias. Não vou. O Aston Villa, se quer zero o Palhinha vai ou o Aston Villa deixa cair. Ou o Newcastle. Portanto, aqui, se bem que o Newcastle é um clube muito sui generis neste momento, diria que só vendo. Estou curioso para ver o que é que eles vão fazer. Mas achas que se realmente quisessem muito João Palhinha já se tinham chegado à frente com os valores que pede o Bayern Munique? Falamos de 25 milhões de euros. Nós estamos a falar do Aston Villa há quanto tempo? Já há uma data de tempo. Há muito tempo, Há muitas semanas. Aston Villa não está propriamente, não está propriamente com dificuldades em pagar as regras da relva, não é? Creio que foi o diretor desportivo. O Aston Villa é neste momento um clube publicamente. ambicioso. Lá está, não é um clube que vai jogar para o título, mas é um clube ambicioso, um clube que tem feito um crescimento grande, um clube que quer ganhar coisas. E acho que se pensar que o Palhinha é vital para o seu projeto desportivo, vai buscar o Palhinha. A partir do momento em que o Bayern diga oficialmente que o Palhinha disse que não a um clube destes, não estou a falar do Ipswich Town, estou a falar a partir do momento em que o Bayern diga publicamente o Palhinha teve uma proposta oficial do Aston Villa e decidiu não ir. Aí acho que podemos ter como muito claro que o Benfica ou vai jogar no Benfica, que o Palhinha ou vai jogar no Benfica, ou o Bayern não lhe abre a porta e fica ali 1 ano, ou pelo menos 6 meses a olhar para o boneco. Porque a questão é um bocadinho essa. Eu tenho algumas dúvidas que se o Aston Villa quiser mesmo o Palhinha não vá, muito sinceramente, porque acho que é uma oportunidade que o Palhinha ainda não teve na Premier League. Mas veremos. E achas que o Benfica, o facto de o Benfica ainda não se ter chegado, ainda não se ter aproximado aos valores que quer o Bayern Munique, é precisamente por ter essa confiança relativamente à vontade do jogador? Achas que pode haver já não obrigatoriamente. alguma mensagem acho que obviamente terá alguma confiança, é evidente, mas também acho que é a única maneira do Benfica lá chegar. Vamos ser muito claros, o Benfica falou com o Bayern e os valores que o Benfica falou e os valores que o Bayern falou estavam em ordens de grandeza completamente diferentes. Portanto, achas que o Benfica está a ser inteligente? Está a agir bem? Acho que está a ser inteligente, acho que está a agir bem. Também não vejo muito mais hipóteses ou seja, claro que há hipóteses, é chegar lá, dar 25 milhões e dizer ao Palhinha tens aqui o mesmo salário, mas quer dizer, mas
Mas isso era gastar muito dinheiro num jogador com a idade do Palhinha. É Não faz mesmo muito sentido no dinheiro. Benfica. As coisas fazem sentido ou não? Eu acho que se vê depois. Agora, o problema aqui é... Eu acho que o Marco Silva quer muito o Palhinha. Acho que o Palhinha gostava de voltar a trabalhar com o Marco Silva. Essa parte parece-me fácil. Agora, tornar estas coisas possíveis para um clube português, nesta ordem de valores, com a idade que o Palhinha tem, é preciso... Eu repito, eu acho que esta contratação, se ele vier para o Benfica, vai ser como o João Mário veio para o Sporting. É novela, 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 até ali nos últimos dias o Bayern ficar farto e ok, levem lá o gajo por 12 milhões ou 15 milhões e preocupem-se vocês com o salário. E aí o Benfica terá que dar ao Palhinha mais anos de contrato do que seria habitual a um jogador de 31 anos e diluir o que... Porque esta é a maneira mais inteligente que o Benfica tem, parece-me, não é? Na relação qualidade-preço. Porque não é, para mim, já disse isto aqui muitas vezes, para mim não é a qualidade desportiva do Palhinha que está em causa, tendo em conta o facto de entrar ou não na equipa do Benfica. Acho que vai entrar fácil. A questão não é essa, a questão é mais... Nós temos visto, o Benfica também precisa de mais uma ou duas soluções de mercado e elas não estão aí, não é? E não estão aí porque o Benfica não está a nadar de dinheiro. Se o Benfica não está a nadar em dinheiro, não pode chegar a Munique e gastar, não é o que não tem, mas é gastar dinheiro um bocadinho a fundo perdido do ponto de vista do negócio, não desportivo, do ponto de vista do negócio. Os 25 milhões do Palhinha são a fundo perdido. E isso é um problema para o Benfica, não é? E do ponto de vista negocial, Rafael, parece-te que o tempo está a jogar a favor do Benfica? Acho que joga a favor do Benfica, porque para já ninguém apresentou nenhuma proposta pelo Palhinha. E já agora acho que tem de ser por aqui. Como dizia o Bernardo, que estes clubes ingleses de que se falam, sabemos todos que têm muito dinheiro, são bem mais endinheirados do que os clubes portugueses. Parece que se o quisessem assim tanto, já teriam chegado aos tais 25 milhões. Nós estamos a entrar numa fase de mercado decisiva, mas ainda falta cerca de um mês para o fecho de mercado, 3 semanas, mais coisa menos coisa em Inglaterra. O Newcastle, por exemplo, só tem de entrar em ação agora, porque o Newcastle acabou de transferir o Bruno Guimarães, e é para contratar uma alternativa ao Bruno que está à procura de um substituto. Há 3, 4 dias não precisavam. Portanto, o Newcastle é um caso diferente do Aston Villa, que já se fala há coisa de um mês, desde que o Onana, o médio deles, teve uma grave lesão. São 2 casos diferentes, mas claramente têm 25 milhões para dar, tanto um como o outro ao Bayern Munique. Agora, eu acho mesmo que vai ser super decisivo. Acho que a melhor coisa que podia acontecer ao Benfica, salvo o exagero, é mesmo um clube chegar-se à frente, porque aí o Benfica já sabe em que está o Palhinha. Eu acredito que o Benfica já tem alguma informação sobre o que o Palhinha quer fazer à vida dele, mas passar à prática é sempre importante. E chegar-se um Aston Villa à frente e o Palhinha dizer que não, acho que é tudo o que o Benfica precisa para se dispor a esperar até o último dia de mercado pelo Palhinha, porque acho que o Bayern também não vai querer ter o Palhinha mais um ano. O Bayern vai querer rentabilizar aquilo que é possível dos 50 milhões que pagou há bem pouco tempo pelo jogador. Portanto, se o Palhinha quiser efetivamente jogar no Benfica, acredito que vai jogar no Benfica. Agora, olhas para um Aston Villa, olhas para o Newcastle, é tentador pensar 2 vezes na ótica do jogador. Agora, não estou na cabeça do Palhinha, não sei quão crucial é. Sabemos que era importante para ele estar perto da família. Agora, se está 100% dentro do comboio Benfica ou se aparece um clube da Premier League que o leva a pensar, isso já não sei. O Benfica tem de pensar se vale a pena esperar ou não, mas o Palhinha rejeitando uma proposta de um clube tentador seria de facto um sinal quase de certeza para o Benfica. Do Benfica vamos passar agora para o Sporting, porque o Sporting pode avançar para a contratação de um guarda-redes já neste mercado de verão. Segundo o Record Pro, a exibição de Rui Silva na Amadora fez soar os alarmes em Alvalade. A menos de um mês do fecho do mercado, tanto a SAD, liderada por Frederico Varandas, como a própria equipa técnica reconhecem que não vai ser fácil encontrar um guarda-redes de impacto imediato indiscutível. Ainda assim, o tema vai ser analisado nos próximos dias com maior profundidade. Ainda de acordo com o que foi possível saber, o Sporting já pensava em mudanças na baliza, mas só daqui por um ano. A falta de segurança de Rui Silva poderá acelerar esse processo
e levar a SAD de Frederico Varandas a encontrar já uma solução no mercado. Walter, um erro na Amadora parece-te que chega para pôr em causa a confiança num guarda-redes, ou o problema realmente já vem de trás? Eu sou dos que acha que os guarda-redes dão muitas vitórias e dão muitos pontos. Eu não me Temos parece. aqui falado muitas vezes de guarda-redes, não é? Não me parece que o Rui Silva seja um mau guarda-redes. Agora, para uma equipa que luta pelo título de campeão, também já apresentou algumas falhas que são tanto ou quanto inconcebíveis, ou que a este nível não deveriam ser possíveis. Agora, Frederico Varandas e Rui Borges certamente que poderão ter ficado um bocadinho mais preocupados quando acontece um empate que não se está à espera, e claro que quererão ter o melhor plantel possível. Agora, se acho que a derrota, o empate com o Estrela da Amadora é culpa exclusiva de Rui Silva, não é. Como já referimos aqui, há erros de muita gente, também de Rui Borges. Agora, se será essencial o Sporting contratar um guarda-redes para vir a ser campeão, não me parece que seja isso. Não me parece que Rui Silva seja pior que Adam, não me parece que Rui Silva seja pior que Frank Israel, e o Sporting já ganhou muitos títulos também com esses guarda-redes, portanto, não acho que deva ser uma prioridade nesta altura do universo leonino. Bernardo, há um risco em contratar-se à pressa? Isso há sempre. Eu não acho que o Sporting vá contratar à pressa. A informação que tenho é que o Sporting não procura um substituto para Rui Silva. O Sporting procura uma alternativa a João Virgínia, porque João Virgínia pode ter a oportunidade de sair para jogar e pode aceitar esses convites. Além disso, a estrutura do Sporting acredita que é preciso um jogador que em Rui Borges veja a capacidade para lutar com Rui Silva pela titularidade, e eu não estou a dizer que o João Virgínia não tem, não é isso. Parece-me claro que o Rui Borges não vê essa capacidade. Portanto, não me parece que o lugar de Rui Silva esteja em risco no Sporting. Estou a dizer no plantel, não como primeiro guarda-redes. Aí, se o Sporting contratar um guarda-redes que venha lutar pela titularidade, é um bocadinho como o Marco Silva. Não é? Se nos dissessem, antes do Marco Silva ser contratado, que o Samuel Soares neste momento era o titular da baliza, nós se calhar achávamos estranho. Eu acho que aí depois os plantéis estão construídos e os treinadores fazem as suas opções. Mas se queres que diga, na verdade o Rui Borges apontou baterias a jogadores no final do jogo e o Rui Silva era fácil de chamuscar, porque ele obviamente ficou chamuscado pelo gol sofrido. Portanto, acho que o Sporting sim está atento ao mercado de guarda-redes, mas se calhar não da forma que as pessoas pensam, ou seja, não porque vá contratar, vá despachar Rui Silva e contratar um outro guarda-redes. Acho que não tem bem a ver, ou seja, acho que esta hipótese existe, a causa não é o golo na Amadora. Rafael, mas pelas informações que temos, esta exibição na Amadora deixou ou não a equipa técnica intranquila? A exibição na Amadora, como se viu na conferência de imprensa de Rui Borges estava zangado com alguns jogadores. Criticou alguns publicamente, mas obviamente se não gostou daquele lance a envolver Eduardo Quaresma, certamente gostou ainda menos daquela não defesa de Rui Silva ao cruzamento, vou-lhe chamar assim, em que a bola acaba por entrar. E já agora, na minha opinião, acho que no primeiro gol Rui Silva também podia ter feito mais. Eu acho que quando Rui Silva foi contratado, e acho que o Sporting tem tido problemas na baliza já há bastante tempo para que o problema não seja resolvido em definitivo, acho que Rui Silva foi um bocadinho um penso rápido, porque é de facto um guarda-redes superior a Franco Israel. O Sporting encontrou ali uma opção algo low cost, porque o Rui Silva não foi um guarda-redes muito caro. Aliás, primeiro chega por empréstimo do Betis e depois sim dá-se a contratação em definitivo. E sendo melhor que Israel, não oferece as garantias
de um guarda-redes de equipa grande que quer ganhar títulos, na minha opinião. E acho que é um problema que vem de algum tempo. Acho até que o Sporting fez muitas trocas no plantel e algumas posições em que o titular tem um valor mais questionável não o fez, e acho que a baliza é uma delas. Acho que o Sporting precisava de subir um bocadinho o nível, mas sobretudo acho que o Rui Silva precisa de concorrência, que nesta altura claramente não a tem, pelo menos no entendimento da equipa técnica. O João Virgínia fez 8 partidas na temporada passada. Não sei, talvez tenha chegado a fazer 1 ou 2 para a Liga, mas claramente Rui Silva é visto como o guarda-redes intocável, mas parece mais no entendimento da equipa técnica, por falta de qualidade na alternativa. Vamos, Rafael, agora falar do Futebol Clube do Porto, porque ganha força a hipótese de Rodrigo Mora sair do Futebol Clube do Porto. A Roma está disposta a pagar 50 milhões de euros e até propõe 3 modelos de negócio diferentes. São novos dados avançados pelo jornalista italiano Gianluca Di Marzio. O clube italiano dá ao Futebol Clube do Porto a hipótese de escolher a fórmula do negócio entre 3 opções, ou seja, um empréstimo com uma taxa de 7 ou 8 milhões de euros, com uma opção de compra de 42 ou 43 milhões, uma venda com 25 milhões de euros pagos no imediato e mais 25 milhões no próximo ano, ou uma transferência por 25 milhões de euros com o Futebol Clube do Porto a ficar com 50% de uma futura venda. O jornalista italiano começou por escrever que a SAD Portista estava a dificultar as negociações, mas na mais recente atualização garante que a Roma está agora mais otimista. Segundo estas informações, Jorge Mendes, agente de Rodrigo Mora, regressou à cidade do Porto para reunir com André Vilas-Boas e o negócio pode ficar fechado já nas próximas horas. Bernardo, existem aqui 3 modelos possíveis. Parece-te que será um bom negócio para o Porto esta saída já este verão de Rodrigo Mora? Acho que é o melhor negócio para o Rodrigo Mora. Muito sinceramente, acho que era bom para Mora sair do Porto. Acho que é um dos grandes talentos jovens do futebol português. Está bloqueado numa equipa onde a fisicalidade é muito mais importante do que o gênio puro. E o que não tem nada de mal, é uma ideia como outra qualquer, e na verdade é uma ideia que o ano passado se sagrou campeão nacional, portanto não me parece que venha daí grande mal ao mundo. O que vem é nós não podermos ver todos os fins de semana o Rodrigo Mora a jogar a bola, porque na verdade é bastante mais agradável ver o Rodrigo Mora jogar a bola do que metade dos titulares do Futebol Clube do Porto. E isso, pronto, seja na Roma, seja no Famalicão, acho que é bom para o Rodrigo Mora sair e jogar, e para nós adeptos de futebol termos o prazer de o ver. Em relação ao modelo de negócio, acho que no fundo o Futebol Clube do Porto só teve 1 milhão de euros de lucro no último exercício. No próximo dificilmente deixará de apresentar uns 20 milhões de prejuízo. Portanto, acho que é importante para o Futebol Clube do Porto fazer vendas. Acho que é muito importante para o Futebol Clube do Porto fazer vendas. E acho que é melhor ganhar dinheiro com um jogador que não é titular, não é? Do que perder os titulares. Farioli é o treinador do Futebol Clube do Porto. É nesta base de jogadores que acredita. Na verdade, eu penso que o André foi o único jogador novo na equipa titular do Porto. O Anca. O Anca foi titular? Não, desculpa. Não, Pensava que estavas a falar do André. não, estou a dizer titular. Okay, eu acho que foi o André. Eu acho que o André foi o único titular, portanto mostra que Farioli tem plena confiança na equipa que treinou, o que eu acho que também, atenção, também acho normal e muito legítimo. Portanto, eu acho que é bom para o Futebol do Porto, porque seja qual for o exercício, na verdade estás-me a falar de 3 hipóteses, no fundo Sim. São 3 exercícios contabilísticos diferentes. O Porto tem uma pessoa super competente à frente das finanças. Eu acho que é aceitar o negócio para bem do Rodrigo Mora, para bem das finanças do Porto e para nosso bem, porque eu confesso que é um jogador que eu gosto bastante de ver jogar a bola. Walter, muito rapidamente, parece que é melhor para Rodrigo Mora do que propriamente para o Futebol Clube do Porto. Sem dúvida. Rodrigo Mora, quando percebeu na última época que não iria ser um titular ou uma aposta de Farioli, o melhor para o próprio jogador era logo ter saído. E parece-me que é quem está com mais vontade, apesar de todo o amor que ele terá ao clube, eu não tenho qualquer dúvida relativamente a isso, mas para a carreira dele, ele não pode continuar no Futebol Clube do Porto, porque não lhe fará nada bem, porque irá continuar escondido como um suplente habitual. Walter, obrigada Rafael, obrigada Bernardo pela companhia neste Record na Hora. Terminamos agora, é o ponto final no nosso programa.